Aê! Então estamos aqui hoje, né, pra gente na nossa jornada dos elementos, bem-vindo ou bem-vinda à nossa jornada dos elementos, que é a nossa jornada contando um pouquinho sobre cada elemento, sobre cada um dos 4 elementos e como eles se aplicam na nossa vida, quais são as maneiras de inserir esses elementos, as partes boas desses elementos na nossa vida, e a gente vai aprender um pouquinho mais hoje falando um pouquinho mais do elemento ar, né, Lu? É isso aí, a gente vai hoje abranger mais o elemento ar, que é aquele o mais difícil de controlar, porque ele está em todos os lugares, ele invade tudo, ele ocupa todos os espaços. Então a gente tem que estar muito ciente do poder que este elemento tem, até mesmo para a gente controlar. Apesar de ele não ter como ser controlado, a gente consegue administrá-lo, né? Então hoje a gente vai pegar um pouquinho nisso, como você administrar o ar, que na verdade está relacionado ao nosso pensamento, às nossas ideias, né? O movimento mental, né? Sim, o ar ele está presente, ele assim, os 4 elementos estão presentes muito também na magia natural, que é uma coisa que a gente aborda muitas vezes, porque a magia natural ela pode ser feita a partir de coisas simples, e são coisas simples que podem mudar a nossa vida. E o elemento ar está muito presente nisso também, e é sobre ele que a gente vai falar hoje. Vou começar então, Lu, com a alquimia, né? Por que que eu vou contar um pouco sobre a alquimia? Porque esses estudos alquímicos foram os primeiros estudos que começaram a dar uma base científica, dar uma base estruturada para os 4 elementos. Então, a alquimia tem uma origem incerta, não se sabe necessariamente qual é a origem dos estudos da alquimia, porém se sabe que a alquimia mais antiga, os registros mais antigos, se datavam em 4500 a.C., lá na China, passou pelo Egito também e foi a principal ciência da Idade Média, né, que era inclusive praticada pela Igreja Católica antes, claro, do período de Inquisição. A alquimia era uma prática de caráter místico e científico, ou seja, através da ciência, eles buscavam obter alguns objetivos místicos. Por exemplo, tinham 2 objetivos que eram os principais: era o elixir da vida, da imortalidade, da cura das doenças, era tipo uma poção mágica que eles acreditavam ser possível. E o outro objetivo era a pedra filosofal, que era uma substância que eles acreditavam que era capaz de transformar qualquer elemento em ouro. E por que ouro? Porque ouro para eles era o metal mais precioso que tinha. Era a forma metálica mais preciosa do planeta. Tanto que para eles todos os metais evoluíam, olha que curioso, os metais evoluíam até chegar no ouro. Então, para eles, o ouro era muito valioso, tanto que o símbolo alquímico do ouro é um círculo com um ponto dentro. E isso nos remete a quê? A carta do mundo, por exemplo, que a gente tem um círculo com um ponto no meio. E a pedra filosofal, essa busca pelo ouro, se tornou até metafórica. Por quê? Porque é como se você fosse evoluindo até chegar no círculo com o ponto no meio, até chegar no ouro. Então se tornou também uma metáfora para a evolução do espírito. Bom, o estudo dos 4 elementos então começou com a alquimia e para eles se resguardarem, para eles terem o conhecimento deles de uma forma um pouco mais secreta, eles transformavam em símbolos os elementos. Então, por isso que o fogo, o ar, a terra e a água têm aqueles símbolos alquímicos que a gente já conhece. Então, hoje a gente vai começar falando do elemento ar. O elemento ar é o elemento que trata da mente, do movimento, das coisas que são muito rápidas, muito dispersas. E por que isso? A nossa mente é muito fácil de ter ideias. A nossa cabeça não para, né? A gente está sempre tendo uma ideia nova, a gente olha para alguma coisa e fala, puxa, e se eu fizesse isso? E se eu fizesse aquilo? E aí, até me surgiu uma pergunta nesse processo de estudo, que foi assim, bom, mas por que que o ar, então, não é relacionado aos sentimentos? Porque o sentimento, você tem uma estrutura, você tem um caminho para chegar no sentimento. Então, é um caminho para eu chegar até um amor, ou uma mágoa, ou uma dor. As ideias não, as ideias são muito fluidas, são muito rápidas. Então, o elemento ar é direcionado às funções mentais e ao desenvolvimento criativo, expressivo.
A gente se comunica através do ar, a gente tem as ideias criam e a gente fala através do ar. O ar é o elemento primário para a existência humana, ou seja, a gente tem o oxigênio, que é base para todos os seres terrestres. E o ar é a essência viva da divindade, tanto que na Bíblia a gente tem que Deus soprou nas narinas de Adão o sopro da vida, o sopro divino. Então, tem muita ligação com o sopro da vida, o sopro divino. Quando a gente respira, a gente está dando vários sopros divinos, vários sopros de vida. Então, o ar tem muito a ver com isso também, principalmente no paganismo, na bruxaria. O ar ele é representado pelo vento, pelo sopro, pela fumaça, todos os elementos que não dá para controlar, que você não dá para pegar e colocar num potinho, é tudo muito fluido. O ar faz alcançar voo, ou seja, o ar ele sempre vai fazer você alcançar alguma coisa. Então é um movimento que te leva a cumprir as suas ideias, que te leva a concretizar os seus planos. É um movimento muito fluido de você alcançar as suas coisas. Por quê? O ar ele está entre o céu e a terra. Então a gente tem o céu, a gente tem a terra e no meio a gente tem o ar fluindo, brincando, se transformando em diversas e diversas formas que a gente nem consegue ver. Então, ele traz a energia do divino, que são o campo das ideias, e a gente aplica na Terra, ou seja, no plano concreto. Tanto que Platão, ele tinha justamente, que eu morro de falar, é o mundo das ideias, o mundo concreto. Platão acreditava que existia o mundo perfeito, e esse mundo perfeito era o mundo ideal, onde se criavam as coisas na nossa cabeça. Já o mundo concreto era imperfeito, era o mundo da cópia das ideias. Então, tudo que saía do mundo concreto, na verdade, era uma cópia do mundo ideal. E essas ideias, então, vinham de um mundo divino, vinham de um plano superior, que é, por exemplo, a carta do mago, né? O mago, ele aponta para cima e para baixo, então ele concretiza as ideias que são divinas, as ideias que são perfeitas, no mundo concreto. Bom, o ar ele é representado por incenso ou punhal, principalmente na bruxaria, e por isso que a gente tem também o naipe de espadas, né? Então a gente tem as espadas, que é o quê? Que defendem as nossas ideias, que defende os nossos... Tem que lembrar que lá atrás você não tinha uma ONU da vida, né? Você tinha o quê? Guerra. Então quero defender um ponto, uma ideia, alguma coisa. Eu ia com a minha espada lutar por isso. Então a gente tem o punhal e o incenso como representação. Os sentidos, a gente tem o olfato e a audição, que é onde entra o ar, né? É por onde entra o ar. E a audição é como a gente recebe o ar, que é a comunicação, porque a nossa fala se propaga por ondas sonoras. E os chakras, que eu também achei legal trazer aqui, que são o frontal e o laríngeo. Então, o chakra frontal, muitas vezes a gente pensa numa coisa um pouco mais sentimental, um pouco mais subjetiva, mas pensa o seguinte: quando você tem o chakra aqui do terceiro olho, você está tentando pensar, ou seja, ver além da razão. Então, é um chakra que trabalha muito a psique humana, que trabalha muito os poderes, além dos poderes da mente, além do poder da criação mental. Então, com a mente, além de ideias, o que você mais pode criar? Isso é o chakra frontal. E o chakra laríngeo, representado pela cor azul, a gente tem o nosso poder de comunicação, que é muito mais racional do que o chakra frontal, por exemplo. Porque para eu comunicar uma ideia, para eu expressar uma ideia, eu preciso de um começo, de um meio, de um fim. Eu preciso conseguir me expressar de forma lógica, racional, para que as pessoas me entendam. Então, esses dois chakras têm bastante a ver com o elemento ar. Né, Lu? Conta um pouquinho pra gente. É isso aí. Então, agora sim, completando, agora entrando um pouquinho na linha xamânica, né? Como é que o xamanismo, ele vê o elemento ar? Eles partem do princípio que todos nós temos todos os elementos. O correto seria nós termos esses elementos em equilíbrio.
É fácil? Não, não é fácil, é difícil. Normalmente a gente tem mais um do que o outro. Então isso estabelece dentro da linha xamânica um padrão muito interessante de comportamento. Então você vê as pessoas mais expansivas, mais comunicativas, dos números, da matemática, dos investimentos, são pessoas totalmente conectadas com o ar. Por quê? Porque elas acessam 24 horas o poder mental. Então elas estão sempre com foco no mental. E é muito interessante porque isso você vê até mesmo o perfil físico de uma pessoa pelo elemento que ela carrega. E no caso do ar, como hoje a gente vai falar do ar, no caso do ar, você vê, por exemplo, o ar em equilíbrio, que é o que a gente chama de brisas, ventos leves, já que ele está em todos os lugares, né? O que é um ar, uma brisa, um ventinho leve? É vitalidade, é pique, é um raciocínio lógico, é uma maneira de expressar com uma linha lógica de raciocínio, vocabulário forte, vocabulário bem estruturado. Isso é um ar em equilíbrio. Então traz essa vitalidade. São as pessoas ativas, energéticas, que conversam com todo mundo, independente de credo, religião, ela não julga, ela quer interagir. Como um bom ar, ela quer se misturar no todo. Já se você pegar um ar em desequilíbrio, a gente já está indo para os furacões, para os tornados, para as grandes ventanias. O que acontece com uma grande ventania? É aquela confusão mental. A pessoa não tem estrutura lógica, ela julga, ela critica, ela é raivosa, ela tem insônia porque é muito ar, ela é hiperativa. Então é muito interessante a gente observar como está o ar em mim, entendeu? E a linha xamânica, eles falam que assim, como o elemento ar é o único que você não tem controle, porque ele invade todos os espaços, o ser humano que conseguir ter controle sobre o seu ar, ela tem a cura. Porque toda doença física começa num pensamento nocivo. Exatamente. Se a gente for pela linha da metafísica, é bem isso, você falou dos chakras, e é bem isso. Toda doença começa numa mente tóxica. Então, a linha xamânica, eles trabalham muito bem com isso. Como está? E é bonitinho, porque pelo xamanismo, eles tratam o ar como o guerreiro. E no tarô, realmente é o guerreiro que vai com a espada dele defender o que ele acredita, né? E no xamanismo também, eles chamam de guerreiro, que é justamente isso. É o guerreiro que vai para a luta, mas como ele está armado do que este guerreiro? Ele está bem equilibrado ou ele está descompensado? As pessoas, normalmente, as pessoas que têm um papel de submissão, elas têm pouco ar. Então, mais lá na frente, à medida que a gente for conversando, é legal a gente ver as técnicas para você trazer um controle maior sobre o seu ar. Sim. Entendeu? E outra coisa que eu queria agora, aproveitando para essa linha xamânica, é que o ar é o reino das borboletas. Pelo xamanismo, eles chamam que é o clã das borboletas. Por quê? Porque a borboleta ela não para, ela vem, ela vai, aí vem outra, aí vai. E assim são as nossas ideias. Nós passamos o dia inteiro com várias borboletas mentais. Vem, passa, voa, vai embora, vem outra, passa, voa, vai embora. E dentro dessa mesma linha, eu queria explicar um pouquinho o porquê que pelo tarô o elemento ar está relacionado a leste e a outono. Então tá, vamos pegar primeiro pelo leste, tá? Porque dentro do budismo também eles têm essa visão. Eles chamam o elemento ar, eles falam que o elemento ar é outono, região leste, tá? Por que disso? Porque é como se você tivesse uma ideia inicial. Vamos pegar uma ideia velha. Eu tenho uma ideia, eu ou botei aquela ideia em movimento e realizei, ou eu descartei. Então, o que acontece? O que é o outono? O outono é quando todas as folhas da árvore caem. Fica vazia, para ser preenchida por novas folhas. Então, no elemento ar, essa é a colocação do outono. Ou seja,
novos pensamentos, novas folhas vão nascer naquela árvore. Sim. Por isso que está se relacionando ao outono. Muita gente fala, mas é primavera. Primavera é quando a coisa está em movimento, mas uma ideia inicial, ela acabou de ser plantada, ela está crescendo. Então é quando todas as folhas do pensamento antigo caíram e agora eu estou fazendo uma nova metodologia, um novo início de novos pensamentos, que eles vão evoluir ou eles vão ser descartados. Mas existe o quê? Mas para que um pensamento ocupe, o antigo tem que sair. Sim. Por isso o outono. Então, na verdade, é representado pelo outono por conta disso, porque a árvore perde todas as suas folhas, que são os pensamentos antigos, para que novos pensamentos ocupam aquele espaço. E por que leste? Pelo budismo, o melhor horário para meditar é entre 5 e 7 horas da manhã. Porque é quando a tua mente está calma. Então, o leste está relacionado a isso. Por quê? Porque quando o sol está para nascer, ele traz toda a perspectiva de novos acontecimentos que estão por vir, novas ideias que estão para nascer. Então, este é o horário ideal, que coincide exatamente com a região leste do sol. Porque se você pegar o sol, elemento yang, mente, então aquele elemento yang, ele está começando a nascer, então é a hora que você está totalmente com a sua mente limpa para absorver novas ideias, novos pensamentos, para que serão desenrolados ao longo daquele dia. Sim. Então, por isso que o ar, o elemento ar, está relacionado ao outono, região leste, por conta disso. Porque é a região onde o elemento yang começa a nascer, trazendo com ele toda a perspectiva de um dia que vai ser desenvolvido com grandes ideias, com grandes pensamentos, entendeu? Um novo dia, né? Um novo dia, que renasce a partir das folhas que caíram daquele outono. Agora é uma outra árvore que vai nascer. Sim, e você comentou das borboletas, né? Se eu não me engano, na bruxaria é representado pela águia, né? A águia que representa o elemento ar. Então, beleza, você tem uma pluralidade de ideias, na mente você tem duas coisas, uma pluralidade de ideias, mas uma ideia bem feita, bem estruturada, uma ideia que você tem do começo ao fim, ela todinha segmentada, você tem o quê? Uma águia, né? Você tem um elemento forte, você tem um elemento, o que é uma ventania, né? As grandes ventanias, as grandes que vêm, os grandes furacões que vêm e devastam tudo. Então, às vezes você tem uma ideia tão forte, tão bem estruturada, que ela pode mudar também todas as coisas, né? Pode mudar muita coisa com uma ideia bem feita e ao mesmo tempo é movimento, porque é um voo rasante, né? Um voo que ao mesmo tempo que ele transforma, que ele é forte, ele ainda é suave, preciso. É uma arte mesmo. É muito legal, né? Porque se você for ver, cada linha agrega, né? Elas vão se agregando, né? É que nem dentro da linha xamânica, a representação do vento está mais em pena, em chocalho, que é toda essa energia, mas que também agrega. Aí você vai para uma visão mais sofisticada, você pode representar um vento por um leque. Sim, exatamente. O leque também traz a sensação do vento. Entendeu? Então é muito interessante, né? Se você for ver, cada um de nós tem o poder de criar o seu próprio kit. O seu grimório, né? Kitear, entendeu? Exato. Onde você põe a pena, o chocalho ou o incenso e você vai agregando, né? Exato. É muito lindo isso, esse leque de opções que
que essa parte holística traz, né? Sim, Porque tá tudo certo, não existe o errado. a gente tem os sinos também, né? Que eu esqueci O de comentar. sino, O sino é um elemento fortíssimo, né? Você tem aquele sino dos ventos, que espanta coisas ruins, negatividade, que acalma realmente o ambiente. Então, o ar, ele tem o sim, poder de ser 880, né? Ele nunca vai ser muito meio sim. termo, ele vai ser muito devastador, um furacão, ou ele vai ser leve, tranquilo, calmo, né? Sim, até se nós pegarmos mesmo as músicas, Uhum. música também está no elemento ar. Sim, total. Você, você pode equilibrar um ambiente ouvindo, de repente, um mantra, e você pode desequilibrar ouvindo 24 horas de heavy metal. É, exatamente, exatamente. Entendeu? Então é muito. O ar, ele tem esse poder de equilibrar e desequilibrar os ambientes, porque ele Exato. está em tudo. Então a gente quando respira, você respira aquela vibração daquele ambiente também. Uhum. Então o que aquela vibração está trazendo para dentro de você? Exato. É o princípio do incenso, por exemplo, né? Então, o incenso, o que que acontece? Mais pra frente a gente vai ver algumas ervas, por exemplo, que são ervas que servem, enfim, pra mente. E aí vão falar assim, ah, mas só porque é ar, então é só incenso. Pera lá, você pode ter a energia dentro ou fora de você. Então, se você tem o princípio do incenso, por exemplo, o incenso ele vai ser mais pro ambiente. Ele vai ser uma energia que vai estar movimentando o ambiente. Sabe aquela história assim, cara, eu tô muito bem, tô super disposta, mas eu sento para estudar, eu não consigo. Eu sento para trabalhar, eu não consigo. Você acende um incenso, porque aí você vai ter provavelmente um ambiente que não tá propício para sua cabeça, que tá cheia de ideias e tal. Agora, por Uhum. exemplo, se você quer internalizar um, um uma energia, por exemplo, você bebe um chá. Então você faz, digamos assim, uma bolinha de energia com o chá e você internaliza, porque você não está bem com você mesmo. Às vezes a culpa não é do ambiente, né? É mais uma questão sua consigo mesmo. Então, quando você vai vendo assim todas as formas de aplicar o mesmo elemento, aí você vai É falar muito assim, interessante. aí você vai falar, não, mas peraí, chá é água, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, mas se você consegue a intenção, né, Lu? A intenção, assim, em todas as Sim, vertentes que eu vejo, a intenção é que conta muito. Às vezes eu faço um é, chá para minha mente, às vezes acendo um incenso pro meu coração. É muito bacana isso. é muito legal, né? E aí você vê que nem, né? Pela linha da metafísica. Uhum. Como você equilibra o seu ar? Por incrível que pareça, respirando, É, respirando, respirando, e aí você exato. respira de novo, respirando fundo. Quanto mais você respirar, mais você oxigena. E é muito interessante, porque por essa linha, se a gente for ver, o tempo de uma respiração profunda é o Uhum. que nós precisamos para organizar o pensamento e a fala. Hum, Então, em uma respiração, você consegue adequar o seu pensamento para que você se expresse da maneira correta. sim. Até mesmo numa situação em que você esteja irritado. Se você respirar fundo, você não vai se exaltar, você vai se fazer entender de maneira equilibrada. Uhum. Então, como é que a linha xamânica e metafísica vem o equilíbrio do ar? Eu acho muito legal esse negócio de chá, incenso, porque é aquilo que eu falo, uma coisa vai completando a outra, né? Sim. Mas, por exemplo, você respirando ou até mesmo meditando, Uhum. você organiza o teu ar. Por isso que numa situação, agora vamos voltar a juntar um pouquinho isso tudo. Numa situação, as grandes pessoas que meditam diariamente, elas meditam super cedo, Uhum. olha lá, o leste, energia yang nascendo, Exato. elas queimam um incenso para Uhum. equalizar o ambiente, elas fazem respiração profunda para que aquela vibração externa entre dentro dela e ela faz meditação normalmente ouvindo um mantra. Então, Uhum. olha que interessante, se você for pegar, parece ingrediente de um bolo, né? Que você começa a entender, falar, ai, mas pô, mas tem que ter incenso? Não, não tem que ter nada, Não. mas são coisas que agregam no contexto geral. Eles tornam aquilo mais qualificado. E mais
quantificado também, porque a qualidade acaba sendo melhor. Então, que você fique meia hora numa meditação dentro dessas prerrogativas, você vai ter uma qualidade de meditação e de organização mental muito melhor do que se você fizesse a mesma ritualística às 7 horas da noite. Exatamente. Exatamente. Entendeu? Então, é bem legal, né? É tudo uma intersecção de ideias, porque às vezes a gente pensa de uma forma muito prática. Então, por exemplo, cara, não, eu tenho que comprar incenso, senão o meu altar não vai estar completo, senão eu não vou conseguir fazer determinada ritualística. Peraí, você tem um mantra para tocar? Você consegue fazer uma respiração, fazer 5 minutos de respiração profunda, respiração regrada, né? Que é aqueles 5 minutos, se não me engano, é 5 inspirando, 5 segurando, 5 exalando, 5 ficando com o peito vazio. Então, pronto, você já ativou, né, o elemento ar de uma maneira que você nem esperava, porque o ar ele é leve, não tem por que complicar, né? O ar ele nem um elemento, na verdade, mas o ar ele é muito leve, a leveza de um pensamento, você reorganizar suas ideias, você parar ali 5 minutos para você respirar fundo e reorganizar, pronto, você já está trazendo ar para sua vida. Então, é aquilo que você falou, você tem o ar em equilíbrio, o ar caótico, né? Sim. Então, tem-se o preconceito, por exemplo, com os próprios signos de ar. Então, você tem Libra, Gêmeos e Aquário. Porque são pessoas extremamente dispersas, que são pessoas que não conseguem se concentrar, mas peraí... Borboletinhas. Mas, ao mesmo tempo, são pessoas super criativas, são pessoas extremamente com capacidade comunicativa, que conseguem conversar com qualquer pessoa, com um CEO ou com um empregado, consegue ter uma dinâmica entre relações muito fácil, né? Então, assim, é sempre ver a balança. Por exemplo, eu tenho muito ar no meu mapa astral. Eu tenho muito ar, muito fogo, muita água. Eu não tenho quase nada de terra. Então, esse autoconhecimento é necessário também, porque agora eu sei, cara, então, eu preciso de mais terra na minha vida. Né? Às vezes aquela pessoa travada, às vezes aquela pessoa que, cara, não tá conseguindo sair do lugar, cara, peraí, vamos dar uma lida aqui. O que você pode agregar do ar, do movimento que você está precisando para a sua vida? Acorda um pouco mais cedo, faz 10 minutos de meditação, pronto. Você já tem ar na sua vida, você já tem muito mais equilíbrio, né? Às vezes é uma pessoa travada, às vezes é uma pessoa que não consegue expressar suas ideias. Né? Então, é muito interessante observar que os elementos, eles não estão só presentes vou fazer um ritual, deixa eu pegar um incenso. Não, é na sua vida, no seu dia a dia, né? Eu sei, por exemplo, que eu tenho as minhas dificuldades por conta da falta da terra em mim. E aí, você identificando isso, fica muito mais fácil trabalhar os elementos. Sim, e mesmo porque, se você for ver, né, ar, terra, no final todos eles estão interligados. Sim. Então, uma outra maneira muito interessante, por incrível que pareça, para você equilibrar o seu ar, é fazer jardinagem. Você fazendo jardinagem, você consegue equilibrar praticamente todos os elementos, entendeu? Exatamente. É uma ótima dica. É bem legal isso, trabalhar com ervas, você trabalha com ervas. Mexer com ervas, sentir o cheiro. Exato, exato. Às vezes as pessoas ficam, putz, não tem incenso. Se você pega ali a canela da sua cozinha, coloca no ar, né, inspira, pronto, você já está aplicando, né? É muito mais fácil do que parece. É bem interessante, né? Porque no final a gente não tem noção do quanto nós estamos conectados com essas energias o dia todo, né? Exato. Tipo assim, uma insônia. O que é uma insônia? É uma cabeça que não para. Uhum. Exatamente. E aí faz o quê? Eu vou tomar o chazinho da Ana, eu vou respirar, vou fazer a respiração da doida da Lu, entendeu? Por quê? Porque tudo isso vai trazendo uma calma mental. Exato. A gente parte do princípio, né, pela metafísica, que toda doença começa na mente. Então, é extremamente importante, ainda mais agora nessa época que a gente está vivendo. A gente tem que ter, sim, controle emocional. Exato. A mente controlada deixa o corpo saudável. Exato. Uma mente descontrolada
você deixa o teu corpo fragilizado e suscetível a problemas. Exatamente. Toda doença começa na mente. Sim. Então, eu acho que começar pelo elemento ar é fundamental nesses bate-papos nossos, Aninha, Exato. porque é bem isso, sabe? É o início, é o começo, é aonde, é assim, é o sucesso ou o fracasso de todos os outros. Exato, Porque exatamente. você tendo uma mente equilibrada, o teu fogo está equilibrado, o teu ar está equilibrado, a tua água está equilibrada, a Exato. tua realização está tudo em equilíbrio. Sim. O ar é o start do sucesso ou do fracasso. Exato. Então, é aquilo, né? Tem até um ditado budista que fala: se você não tem 10 minutos para meditar, é porque você está precisando de 1 hora. Exatamente. E é bem isso, sabe? Você tem que saber parar, falar, não, agora eu preciso organizar a minha mente. Sim. Eu preciso organizar. E é muito interessante, né? Porque as pessoas, às vezes, eu vejo lá no espaço, ai, nossa, eu não consigo meditar. Ai, eu não consigo, nossa, isso não é para mim, eu não tenho paciência para meditar. E aí eu fico questionando, né? Outro dia eu até dei uma aula lá sobre o que é meditação, né? Sim. Meditar nada mais é do que você colocar 100% do seu foco na atividade que você está fazendo. Sim. Então então eu posso lavar louça meditando, eu Exatamente. posso tomar banho meditando, eu posso dirigir meditando. Desde que, porque que acontece? O subconsciente, ele faz assim, olha, tomar banho, dirigir, isso aí você já sabe fazer sem precisar ficar pensando. Exato. Então faz assim, vai fazendo no automático e pensa no que você tem que fazer amanhã. Olha que horror, Exatamente. estrago. E aí a meditação faz o quê? Não, para. Então eu estou tomando banho, então eu vou ver a temperatura da água, sentir o cheirinho do sabonete, que creme que eu vou usar depois do banho. É eu estar focada naquela atitude que eu estou fazendo. Exato. Não deixar, de repente, o subconsciente falar assim, ó, faz de maneira automática, enquanto isso você pensa no mês que vem aquilo que você tem para fazer. Olha que Exato. estresse, sai do banho já cansada. Exato, porque o grande princípio da ansiedade é esse, né? Você anseia de tal maneira que a sua mente só fica nisso. A sua mente Sim. vive martelando nisso. Então, o grande mal, a depressão também, mas o grande mal dessa nova geração, eu inclusive, é a ansiedade. É a ansiedade, você ansiar, porque hoje em dia você tem muita informação. Então, o ar ele está em desequilíbrio. Por quê? O ar, se você for pensar bem, até a gente já vai falar sobre isso, ou ele tá na ativa, ou ele tá tranquilo, ele tá parado, né? Então, é um excesso de movimento, é um excesso de várias informações, e tem agora um monte de rede social, e vem informação, e vem fofoca, e vem isso, e vem aquilo, e você tá ali trabalhando em 1 milhão de coisas. Então, o grande mal do século, na verdade, é o desequilíbrio do ar, né? É o desequilíbrio da mente, do pensamento. É o desequilíbrio porque você já não pensa mais por si, né? Você não, as pessoas hoje não pensam mais por si, elas pensam no amanhã. Elas nunca pensam em quem elas são agora, no aqui e agora. Quem eu sou, o que, que eu quero agora, o que, que eu tenho que fazer agora, qual é a minha vontade agora. É sempre um plano futuro. E isso enlouquece as pessoas porque é um desequilíbrio. Muito rápido. Ao passo também que muito calmo, muita estagnação, muita... assim, um movimento muito parado gera o outro mal do século, que é a depressão. Então, se você tem uma pausa muito grande, se você tem uma falta de movimento, você fica estagnado e isso adoece também. Não, sim, porque se você for ver, a ansiedade é você estar no futuro, e a depressão é tudo que te prende no passado, né? Então você está sempre nas duas vertentes. Exato. E aí, quando chega, digamos, eu estou aqui pensando no passado, aí vai chegar às 7 horas da noite, eu vou falar, puta, às 5 horas eu devia ter feito tal coisa e já não fiz. Quer dizer, mas aquelas 5 horas já virou passado, aí já embola junto com aquele outro. Exato. Entendeu? Então, eu acho que o respirar é a melhor lição de casa que a gente tem. Respira, porque na hora que você respira,
você sente o ar e você impregna as tuas células, você traz a tua vitalidade e você começa a ter a noção do aqui e do agora. Exato. Porque que acontece? As pessoas acham que, eu não consigo, porque a minha mente, eu não consigo, a minha mente. Gente, É, você tem que controlar a sua mente, não é a mente que te controla. exatamente. É você parar e falar, não, agora eu vou meditar. Isso não quer dizer que não passem os pensamentos, É, mas claro. tudo que a gente alimenta cresce. Se o Exato. pensamento passar e você deixar, é que nem uma nuvem. É uma Uhum. nuvem. Passou, Passou, exato. acabou. Entendeu? Então, o legal é isso. Começa a sentir que está entrando numa ansiedade, numa tristeza, numa frustração, ainda mais agora, nessa época que nós estamos vivendo. Pare e respire profundamente. Sim. Respire. Respire 24 horas por dia, sabendo o que você está fazendo. Porque na hora que você fala, que você respira consciente, você está no aqui e agora. Exatamente. Porque não existe um respirar, não existe um respirei. Não dá para você respirar Não no dá. futuro. Como é que você vai fazer? Você agenda a Exato, sua respiração? Não tem. A sua respiração te exato. conecta com o aqui e agora de uma forma instantânea. Tanto que em práticas de meditação, quando eu comecei, era justamente assim: olha, pensamentos vão passar pela sua cabeça, você vai pensar no frango que você tem que cozinhar amanhã, no que você não fez ontem, você vai pensar, mas deixa isso passar. Porque é a sua mente, ó, não para, a sua mente é ar, mas deixa isso passar para se tornar uma brisa suave, né? Uma nuvem passando, igual você falou, Lu. Legal É isso isso. aí. Comentando um pouquinho sobre esses movimentos, né? Então a gente tem o movimento para cima, né? O movimento da espada em riste, igual a gente vê no naipe de espadas. E esse movimento para cima quer dizer o quê? A gente está indo para a guerra, a gente está pensando, a gente está lutando pelas nossas ideias, a gente está debatendo, a gente está dialogando, a gente está lutando pela nossa verdade. Então, isso lá no naipe de espadas, porque o naipe de espadas, na verdade, ele faz parte do universo que é o mundo do ar, né? O naipe foi todo pensado também em cima do elemento. E é interessante que esse naipe, ele fala justamente isso, de você pensar, para lá no final surgir uma nova ideia. Então, você tem esse movimento muito, muito bem estabelecido. Então, a gente tem o movimento para cima, que é o quê? Ir para a guerra, debater, dialogar, lutar. Quando a gente tem um movimento para baixo, né, nas cartas a gente vê que a gente tem as espadas empunhadas em riste e a gente tem espadas ou às vezes fincadas no chão ou às vezes para baixo, enfim. Quando esse movimento da espada ele tá para baixo, a gente pode deduzir duas coisas, ou que é um fato indiscutível, é aquilo e acabou, não tem discussão, a espada tá fincada, acabou, tá cravada, é isso. Como a gente tem no 3 de espadas, por exemplo, até mesmo 10 de espadas. Então, né, ou você perdeu, ou você ganhou, ou você escolheu, ou foi escolhido, alguma coisa, um fato aconteceu. Ou o movimento de introspecção. Se a espada está para baixo, além dessa verdade absoluta, nós temos também um movimento de introspecção, um movimento interno. Então, refletindo sobre uma derrota ou planejando uma estratégia. A gente tem esses movimentos muito bem colocados. Só que eu fiz algumas três exceções, na verdade, que eu estava observando as cartas, e a gente tem primeiro no 5 de espadas, espadas para todos os lados. Então a gente tem espada para cima, espada para baixo, espada para um lado, espada para o outro. Se você categoriza, igual a gente está fazendo aqui, a espada como um pensamento e o 5 de espadas fala sobre derrotas, derrotas ou que você vai aprender com elas ou que você vai sofrer com elas, mas derrotas iminentes. Você tem um pensamento jogado, um pensamento que não foi bem estruturado, aquele tiro para todo lado e você não se organizou. Por isso você falhou. Por isso você não teve a capacidade de vencer aquela batalha, porque foi tudo para todo lado, não foi um movimento certeiro, igual uma espada que corta de maneira certeira. Já o 4 de espadas e o 9 de espadas, eu achei muito interessante. A Lu ficou ouvindo as minhas teorias a noite toda. Mas no 4 de espadas, a gente tem a espada aqui, a gente tem uma espada para a esquerda, né? Eu tô lendo de assim, então a gente tem uma espada para a esquerda. O que eu tirei de conclusão, ver o que você acha, Lu? O 4 de espadas.
você tá num momento de introspecção, tanto que você tem espadas para baixo. Só que é uma introspecção que você tá pensando sobre provavelmente aquilo que já foi, as decisões que você tomou, o que você pode fazer para melhorar essas decisões, como que você lidou com essas decisões, se você lidou de maneira correta, se você poderia ter feito melhor. Então você está reorganizando a sua cabeça. É uma coisa muito meditativa, de você entender tudo isso e fazer o melhor com isso, silenciar. Né? Deixar esses pensamentos passarem, organizar sua cabeça e ao mesmo tempo silenciar. Agora, em comparação com o 9 de espadas, que a gente tem, eu tô lendo de assim, então o movimento é para a direita, e a gente não vê as pontas da espada porque tá falando de um futuro. Né? Então, aqui no 9 de espadas, o que ela está fazendo, essa moça, esse moço, sei lá? Ela está em profundo pensamento, ela está de olhos cobertos, fechados, meditando sobre tudo que ela vai fazer no dia seguinte, que é o dia da batalha dela, que é o 10 de espadas. Então, ela está repassando todo o plano na cabeça, ela está fazendo o quê? Ela está entendendo se tá tudo em dia, se tá tudo em ordem, se o plano dela tá passado de cabo a rabo, como é que vai ser isso. Então ela tá usando a experiência, ela tá usando do 9 para ver, pensando antes de agir. Né? O 9 traz muita experiência do pensar antes de agir. E aí, se ela pensa, se ela reflete, se o plano dela tá todo em dia, se o plano dela tá todo em ordem, ela vence. E aí, aqui você tem uma verdade absoluta. Ela venceu. Agora, se porventura o movimento foi o contrário, então a gente tem espada para a direita, futuro. Se a gente tem um movimento contrário, ou seja, a espada para a esquerda, o pensar sobre o passado, que essa carta fala muito também de remoer coisas antigas, remoer pensamentos antigos. Então, eu estou remoendo, estou remoendo, estou remoendo, estou fazendo um movimento contrário ao futuro, ela perde. Por quê? Porque ela ficou remoendo uma ideia que não ajudou ela na guerra, que não ajudou ela na batalha. E agora, se ela perdeu, ela vai ter que recomeçar tudo de novo para um novo sucesso. Se ela ganhou, ela vai simplesmente começar de novo, vai começar uma nova ideia, vai dar um novo start. O que você acha sobre isso, Lu? Exatamente, eu acho que é bem isso. Você tá com uma espada em riste, você tá ali com o pensamento em movimento, ideias, objetivos sendo traçados, e a partir da hora que você coloca a ponta da espada para baixo, é um momento reflexivo, é aquilo, é a hora que tem que fazer o quê? Incenso, meditação, vamos parar, organize o pensamento, que nem eu vejo 4 o quê? Você teve uma ideia inicial, você tem a estrutura para fazer aquilo acontecer, você está com a criação, então você vai realizar. Então, realmente, eu estou pegando aquilo que eu está lá atrás da minha criação para reorganizar e ver como colocar em prática. Sim. É colocar em prática uma ideia que está lá atrás. Já o 9 não, é pensar como eu vou agir na frente. Mas, seja 4 ou seja 8, seja 9, o certo é o quê? Pare e pense. Assim como também se você pegar o 6 de espadas. Exato. Reclusão, fica quieta, não é hora, não argumenta, você não tem uma linha racional, lógica para ser argumentada. É hora do quê? Introspecção. Exato. É hora de dormir cedo no dia anterior, acordar às 5 horas da manhã, meditar, ouvir mantra, respirar, organizar para que o movimento aconteça de maneira produtiva. Exato. Mas todas as facas realmente que estão apontando para baixo indicam hora de reclusão, hora de silêncio. Se você partir para a briga, você vai perder. Exato, exatamente. Não é hora. A gente tem esse mesmo movimento, por exemplo, no 7. Nem tinha programado, mas estava reparando. O 7, ele tá fazendo um movimento completamente interno. Tudo isso que ele tá fazendo aqui é interno. Então, ele tá tirando os problemas. Então, no 6, ele se recolheu, ficou lá tranquilo, pensando, aceitou os conselhos dos colegas,
e etc. Agora ele tá o quê? Ele tá. É uma meditação. Parece que não, mas é uma meditação. Ele tá tirando todos os problemas. Cara, o que que eu fiz de errado? Peraí, deixa eu tirar isso fora. E ele dialoga essas duas espadas, né? Esse diálogo que sobra é com ele mesmo. É aquele momento que a gente tá falando sozinho, a gente parece maluco. Não, peraí, mas. Ah, mas não sei o quê. Ah, mas é verdade, não sei o quê. Então ele tá fazendo todo esse movimento interno também, né? Sim, é bem isso. É bem isso, eu acho. E é muito interessante porque você vê, né? É uma situação assim: pensa, 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 para, organiza. Pensa, Uhum. pensa, 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 para, organiza. Exato. Para a gente ver como é importante a gente ter controle sobre esse elemento. Exato. Porque ele é o sucesso ou o fracasso de toda uma jornada. Exato. Entendeu? Não adianta você chegar, não só a nível mental, mas mesmo em termos de realização. Qual é a primeira ideia que você plantou? Se for uma ideia atropelada, aquela semente não vai vingar. Lá em Ouros, não vai vingar, Exato. entendeu? Por outro lado, se você está com uma coisa bem estruturada, bem focada, eu acho muito legal uma mente organizada também, ou se você pegar o elemento ar bem polido, bem tratado, Sim. é aquele que ele sabe falar não na hora que ele tem que falar não, ele Sim. fala sim na hora que ele tem que falar sim. Já uma mente descompensada fala não porque quer irritar, Uhum. ou fala sim porque é submisso e não sabe falar não. Quer Exato. dizer, é aquela pessoa perdida, entendeu? Então é Exato. muito bacana você estar estruturada. Por isso que é fundamental, né? Eu não canso de bater nessa tecla. Meditação, gente, nossa, é uma maravilha em É. termos de equilíbrio. Uhum. Equilíbrio. Exatamente. Outra coisa também que eu acho muito bacana, é, você é do dia, então, puta, acorda cedo, dorme Uhum. cedo, Isso. alimentação bacana, tudo isso equaliza a tua mente. Exato. Equaliza o pensamento. A gente parte do princípio que todo e qualquer problema físico começa na mente. Uhum. Então, ela é o start do sucesso ou do Do fracasso. Mas fracasso. esse negócio das espadas eu achei bem interessante, é bem isso mesmo. E é interessante como a gente fala, né, entre como acalmar a mente, né? Você falando dos chás, do incenso, percebe como isso no tarô é fundamental? Exato, Ou de exatamente. repente numa metafísica ou num reiki, é fundamental, porque você traz toda essa energia. Exato. Agora é hora de você baixar as espadas. Exato, exato. Não é hora de você pensar, é hora de você ficar quietinho. Exato. Se observe, entendeu? Eu fico pensando assim, né? Às vezes eu vejo o corpo da gente fala 24 horas com a gente não escuta, né? Sim, É aquilo, escuta teu corpo. sim. Escuta, o que teu corpo está pedindo agora? Exato. Exatamente. Entendeu? É bem legal isso, é É bem porque legal. a gente é formado pelos quatro elementos, não tem jeito. Os quatro elementos estão em nós e são regidos pelo quinto. Então a gente tem que estar em equilíbrio com eles. A partir do momento que a gente não se Sim, equilibra, esse naipe de espadas, assim como todo o tarô, conta várias histórias de diversas pessoas, inclusive a gente. Pera lá, se você. Beleza, é legal você batalhar por ideias, mas se você for ver, a maioria das cartas são poucas que estão com a espada em riste, né? Você tem que primeiro, cara, acalmar sua mente. Você tem que ter certeza do que você está falando, do que você está pensando. Você tem que ter certeza sobre quem você é. E essas certezas você só encontra quando você tira um tempo para você. Não tem jeito. Como é que você quer sim, começar um dia bem, você quer ter um dia produtivo, se você acorda e já senta no computador? Se você acorda, bebe um café rápido, pronto, já tô aqui digitando desesperado. Calma lá, você tem que ter. Acorde um pouco mais cedo, não sei. Tenha o seu momento, senta para meditar, senta para sim estar em comunhão com os elementos, acende um incenso, bebe um chá, acende uma vela, tem pessoas que gostam, põe um mantra para tocar, então tem esse momento com você, porque é necessário esse equilíbrio, se você quer ter equilíbrio em outras áreas da vida também, né? sim, E eu com acho muito certeza. interessante que nós somos tarólogas, então a gente tem que pensar nisso, a gente está debatendo isso daqui, na verdade, como um estudo, até claramente para as outras pessoas, porque a gente está comunicando, mas assim, pensa, uma pessoa que chega até você com todo esse desequilíbrio, o que que a pessoa faz?
né? Ela tem um desequilíbrio da mente. Beleza, mas tá, você cuida de você? Você medita? Você para pra respirar? Você bebe um chá? Você faz alguma coisa? Ai, não, eu tomo café e já vou direto. Mas eu não tô entendendo por que que eu tô com ansiedade. Poxa, poxa, né? Então, é É muito a mente que não interessante. para, né? É a mente que Exato, não para. Você precisa dar exato, uma parada na mente. É exato, extremamente importante. exato. Porque É extremamente o importante. movimento ele é importante para o ar. O ar depende do movimento. Mas existem diversos tipos de movimentos. Tem a ventania que não para, que leva, sei lá, telhado embora, e tem a brisa, o suave, a brisa de fim de tarde. Bom, analisando então esses movimentos, né? Então a gente pode concluir que a gente tem um movimento, né, baseado nessa reflexão do naipe. A gente tem o ir à guerra, né? Então a gente tem a espada em rixa, a gente vai lá, defende nossas ideias, nossa mente tem que estar tinindo. A gente tem o refletir, né, uma introspecção, a meditação, o acalmar, o organizar. A gente tem o descanso, que também é extremamente necessário, uma boa noite de sono para nossa cabeça, para nossa mente, para organizar os nossos pensamentos. E a gente também precisa do momento de concentração. Beleza, já cuidei de mim, já dormi bem, mas agora é hora de sentar e focar. Então, baseado nesses movimentos, assim como o ar é movimento, eu trouxe aqui umas dicas de algumas ervas e de alguns cristais, e a Lu vai me ajudando a completar, que são muito interessantes para cada tipo de movimento. Mas antes eu queria só pontuar, chá ou incenso? Muitas pessoas me perguntam, beleza, você está indicando chá, mas é para minha mente, como assim? Quando a gente tem um incenso, foi aquilo que eu falei, a gente quer equalizar o nosso ambiente de uma determinada maneira. Então, por exemplo, é aquele dia que você acorda, você está super disposto, mas que você, por exemplo, senta para estudar, senta para trabalhar, senta para fazer uma atividade e não consegue. Geralmente, seu ambiente pode estar carregado, ou seu ambiente pode estar com alguma interrupção de energia. Então, é importante o uso do incenso. Já o chá, você vai trazer a propriedade daquela erva, daquela coisa aquele chá que você preparou para dentro. Então é aquele dia que, por exemplo, às vezes você até tá disposto, não que você esteja disposto assim, mas que você tá com tudo em dia, tá tudo certo, mas você não tá bem com você mesmo. Você não consegue organizar sua cabeça. É aquele dia, às vezes, que a gente só quer ficar na cama, que a gente não quer pensar sobre nada. Então, o chá, ele é muito para isso, para dar um gás, porque a energia tá dentro de você. Então, o ideal, trabalhe com os dois. Trabalhe com o chá, trabalhe com o incenso e você vai ter um todo, digamos assim. Certo, Lu? Quer acrescentar alguma coisa? Certo? Não, tô amando. Tá perfeito. Bom, então a gente tem o primeiro movimento, então, espada em rixa. A gente vai pra guerra, a gente vai lutar, a gente vai trazer a nossa verdade à tona. Particularmente, eu gosto de usar muito canela. Por quê? Porque a canela nossa, dá um gás assim, absurdo. Absurdo. Tanto que a gente tem um ritual de soprar canela em frente à nossa casa no primeiro dia do mês, justamente para isso, para a gente ter um gás, para a gente ter prosperidade dos nossos objetivos, para a gente ter projetos novos. Então, canela, eu particularmente gosto muito, mas o que acontece? Canela é do elemento fogo. Então, não achei interessante trazer aqui, mas particularmente, eu gosto. Eu recomendo às vezes também. Mas, assim, a erva que eu queria falar mesmo era o capim-limão. Por quê? O capim-limão ele é excelente para trazer uma clareza mental. Aquele raciocínio rápido, aquele raciocínio com lógica que você precisa, é, aquela clareza é o capim-limão que vai te trazer. Então, criatividade. Por exemplo, você está muito exaurido, você está, quero ficar o dia inteiro na cama. O capim-limão traz esse gás que você precisa para colocar a sua comunicação. Então, é usado muito no chakra laríngeo também, para comunicação como óleo essencial, né? Para você se expressar de uma forma lógica, para ter começo, meio e fim e a pessoa entender o que você está falando. Então, quer partir para a guerra, quer ter aquela cabeça tinindo, quer colocar suas ideias à mostra, capim-limão é a minha recomendação. Lu, você tem Então, dentro da metafísica, tá? O que a gente tem para equalizar? Reiki, tá? Acupuntura, Tai Chi Chuan e uma técnica que chama Qigong. Qigong é como se fosse um passe cabalístico.
aonde você estrutura. Ele se baseia pela árvore da vida, disciplina, sabedoria. Então você vai equalizando, entendeu? Dentro da medicina da meta, né? Pela metafísica. Sim, então sim. você consegue também equilibrar junto com essas técnicas. Lógico, né? A gente não trabalha com alopatia, mas a homeopatia também tem uma parte bem interessante nisso. Ele traz uma base bacana de equilíbrio, de calma, com os remédios, com os florais específicos também, florais de Bach específicos para ansiedade, para tensão, para confusão mental. A gente tem toda essa linha também de florais, homeopatia, reiki, qigong, acupuntura. Legal, e o capim-limão ele vai servir tanto como incenso ou erva, depende, você pode comprar o palito pronto, você pode fazer seu próprio incenso também, que se vocês animarem, eu até posso ensinar como fazer. Eu acho bacana. Mas fica para uma próxima. Bom, depois então da gente estar com a espada em riste, a gente está com a nossa mente tinindo, a gente tem a introspecção, parar, refletir, organizar. E assim, não tem outra, é sândalo. Por quê? Porque o sândalo é uma resina, na verdade, então não serve para chá, mas para incenso é sensacional, porque você tem uma conexão muito melhor com o seu eu superior. É como se você abrisse, principalmente seu chakra frontal, para entrar em conexão com os céus, com o seu eu superior. Então traz muito equilíbrio mental, facilita a entrada no estado meditativo, deixa as más vibrações de lado, aquele orgulho. Então, tô com uma ideia fixa na cabeça. Eu sou orgulhoso, não vou largar de mão. Cara, para você largar de mão, para você ter aquela meditação e esquecer um pouco sobre isso, sândalo. Incenso de sândalo é maravilhoso quando você quer fazer essa meditação, esse movimento introspectivo. Você tem alguma coisa a acrescentar, Lu, para o movimento de introspecção? Para movimento de introspecção, eu acho muito legal você, numa meditação, você visualizar a cor azul escura. O azul escuro, ele acalma, ele é a cor da intuição, ele é a cor que trabalha com o terceiro olho, com a terceira visão, com a intuição. E intercalar azul escuro com azul claro, porque a área da telepatia é na garganta, que é onde você se expressa. Sim. Então, essas duas cores, elas trabalham muito bem com a polaridade do ar, com o elemento ar. Sim. Você tem o azul escuro que te traz um equilíbrio mental, uma calma mental, e um azul claro que te traz uma fluidez na expressão, uma fluidez no raciocínio, uma maneira leve de se expressar, entendeu? Entendi. É isso que eu teria para acrescentar com relação à meta, né? Relacionado à metafísica. Bacana. Só uma dúvida, uma dúvida minha, inclusive, que eu sempre tive. O terceiro olho, eles usam as cores tanto azul quanto lilás, roxa, né? E o laríngeo, às vezes, está mais relacionado ao azul. Tem alguma diferença ou não? Tem. O azul claro no laríngeo, tá? Tá. O azul escuro no terceiro olho. O violeta é no coronário, tá? A cor violeta é no coronário. Por quê? Porque é essa cor que te conecta com a espiritualidade. Entendeu? Na verdade, se você quiser um trabalho mais completo, você pode até fazer um lilás para você se conectar, para transmutar a energia, e aí você entra com o azul escuro, tá? Porque o violeta é eu com a espiritualidade, o azul escuro é eu com o meu subconsciente, eu com a minha intuição. Entendi. Legal, entendeu? Bacana. Tá, porque o violeta é até... Eu sou muito apegada ao mestre ascensionado Saint-Germain, que inclusive ele foi um alquímico, tá? Ele era da turma da alquimia. E ele tem, né, na oração dele que você faz, ele fala transmute com a chama violeta, né? Então ele é da transmutação, que tem tudo a ver com a alquimia, né? A alquimia é a transmutação dos elementos. Sim, porque se você for ver, as cores têm esse poder, as cores, as pedras, tudo isso emite uma vibração, né? Então, é aquilo que a gente estava comentando, tá tudo muito interligado, uma coisa tá intersectada na outra, não tem como você separar uma coisa da outra. E é muito interessante, porque às vezes no espaço eu sinto que tem pessoas que estão meio
conflitantes, aí eu pego uma pedrinha azul escuro, coloco lá perto. Por quê? Porque é a cor exatamente daquela energia da intuição. É Uhum. tipo assim, é a cor que fala, se observe. Sim. Entendeu? Porque é interessante que a pessoa acaba até tendo insights mesmo, entendeu? Eu gosto muito de trabalhar com Reiki junto com cromoterapia. E Uhum. o Reiki com cromo, ele faz a pessoa ter insights incríveis, é muito Sim. bacana. Você consegue trazer essa vibração, Legal. agregar, né? Agregar valor, é bem legal. Bacana. Bom, continuando então, a gente agora vai para um estado de descansar, né? Então a gente já pensou, a gente já foi à guerra, aí a gente já meditou, já organizou, então agora a gente vai descansar, vai desligar um pouco a cabeça, porque também é necessário a gente dar uma fechada. Então, para descansar, eu trouxe a lavanda. Eu gosto muito de camomila, mas de novo, a camomila é do elemento água. Então fica para uma próxima, mas usem camomila também, é maravilhoso. Mas, tratando-se do elemento ar, lavanda também é maravilhoso. Então, a lavanda, ela relaxa, ela é calmante, ela tem efeitos fitoterápicos, inclusive calmantes, tá? Diminui o estresse, a insônia, traz muita tranquilidade e bem-estar. Então, antes de dormir, um chazinho de lavanda, ou uma essência de lavanda, um incenso de lavanda, sempre vai ter em ambientes, eu lembro muito que eu ia num consultório que tinha cheirinho de lavanda. É o consultório justamente para você ficar calmo, calma, não foca na doença, ficar tranquilo. Então, é uma erva que ajuda muito, muito a você tranquilizar para chegar num estágio de sono, por exemplo. Sim, normalmente em casa eu compro lavanda, planta Uhum. lavanda e coloco dentro do álcool para borrifar. Borrifar travesseiro com lavanda é uma Nossa, é uma delícia. delícia. É uma Uhum. delícia, é muito bom. Eu vou carregar meu computador. Ah, tá bom, a gente dá uma pausinha. Voltamos então. Então, bom, agora a gente vai então para um movimento de concentração. Ah, perdão, você não comentou sobre o descansar. Eu comentei da lavanda, que descansa a mente, ótima para. Ah, você falou, né, de borrifar nos travesseiros, né? Você Sim, comentou. nossa, lavanda é uma delícia. Ah, eu É amo. muito bom. E mesmo na casa, eu tenho aquele borrifador que sai bem fininho. Nossa, você limpa a casa, depois você borrifa nos Nossa, ambientes. sim. Gente, Com uma traz uma leveza. paz absurda. Eu tenho É muito bom. aquele difusor de vovó, sabe? Que você tem Sim. o palitinho. É Ai, sempre de mas é uma lavanda aqui. delícia. Sempre fica na minha É uma mesa. delícia. Porque o escritório, né, às vezes costuma ser um Sim. ambiente de muito estresse, então já fica a dica aí, plantas para o escritório. Comigo ninguém pode, para repelir o mal, o pessoal mais invejoso, pimenteira, arruda, muita arruda, e lavanda para acalmar, para ficar tudo tranquilo. Manjericão também é ótimo, né? Eu deixava aqui, mas agora eu coloquei no quarto, que é o manjericão, ele evita muita briga, né? Ele evita muitas Uhum. coisas, muita desavença, o manjericão. Mas é um parênteses. Não tem a ver com ar. Ah, legal. Bom, agora o último movimento, então, a gente vai falar de concentração, né? Então, a gente parar um pouco e focar. É quase um movimento meditativo, mas às vezes para uma atividade um pouco mais, que exige um pouco mais da nossa mente. Então, para isso eu trouxe o hortelã. O hortelã é maravilhoso. Eu tomo sempre chá de hortelã quando eu vou estudar, quando eu vou fazer live. Eu sempre tomo chá de hortelã, é quase religioso. Porque é um chá principalmente o chá, o incenso também é maravilhoso, mas o chá, ele deixa a mente mais fresca, mais aberta. Então, você, para receber informações do trabalho, do estudo, é muito melhor. Sua mente fica mais tranquila e também te concentra mais na atividade que você está fazendo. Então, melhora muito o foco das coisas. Então, você foca melhor. É legal também para focar numa reunião. Então, eu tenho uma reunião, preciso de foco para falar o que eu tenho para falar, do começo ao fim, sem gaguejar. O hortelã nele é muito bom. E é engraçado que o hortelã ele tem mentol, né? Que limpa justamente as vias aéreas, que tem tudo a ver com o ar, né? Então o mentol Uhum. ele é expectorante, alívio de tosse e congestão nasal, ou seja, tudo a ver com o nosso sistema respiratório, né, Lu? Sim, olha que interessante, né? Porque que nem
olhando agora, voltando lá para a linha da metafísica, para você, se você sentir que a sua mente está confusa, que você está sem foco, ou com insônia, ou irritada, ou se expressa gritando, não tem um raciocínio lógico, é muito legal você imaginar assim: eu preciso do quê? De estrutura. Então, o que me Exatamente. dá estrutura? Então, são os brotos, as raízes. Sim. Então, beterraba, cenoura, mandioca, sementes, semente de Uhum. abóbora, as raízes mesmo de você pegar, faz uma salada bacana de beterraba com cenoura. Tudo isso te traz um equilíbrio. É doido, né? Mas isso Sim, sim. acontece. Você entra num equilíbrio muito mais fácil de se entender. Uma outra coisa muito bacana e muito mais fácil é você, de repente, observar uma árvore. É. Você olhar o vento na árvore. Você olhar as folhas dançando num Uhum. vento. Isso traz um equilíbrio absurdo. Uhum. Entendeu? Então são coisas que agregam, né? Outra coisa que é muito interessante, que fica mais assim a nível de conhecimento geral, tem gente que fala, eu sou uma, né? Nossa, eu não posso sair da cama e não tomar um café. O É, café, o amargo, um pouco de amargo te dá um start mental absurdo. exatamente. Então, tem gente que fala, nossa, para mim o café é necessário. Eu olho e falo, eu te entendo. Porque realmente, porque o café, o amargo, ele dá você pega no tranco, o teu Uhum. mental, ele tá pronto, Sim, sim. entendeu? Então, eu tô esgotada, um pouquinho de café amargo é suficiente para você linkar todos os teus neurônios e fazer a coisa fluir, entendeu? Exato, exatamente. E Um aquela pouco. desculpa, pode continuar. Não, então, um pouco de amargo e diminuir o doce. Por quê? Porque o Hum. doce, ele traz a ansiedade, e aí a mente turbina mais ainda. Uhum. Então, se a tua ideia é ter pensamentos claros, retilíneos, o açúcar não é um bom companheiro nessa hora. Sim. É melhor você tomar um pouquinho de café, entendeu? E de repente entrar nisso, entrar nas raízes, nos brotos, para ter energia, para ter vitalidade. Ou mesmo você estava falando das vias aéreas superiores. O mel é ótimo para Uhum. clareza mental, porque Sim, ele realmente ele desinflama a desinflama. região toda, desinflama o órgão que realmente trabalha com ar, né? Que é pulmão e vias aéreas. Sim. Você tem a possibilidade de desobstruir e trazer uma maior fluidez. Então, o mel também é extremamente interessante para isso. E as sementes, Uhum. qualquer tipo de semente que você, semente de abóbora, gergelim, seja lá qual for, também tem esse poder de botar foco, Uhum. de trazer o foco. Perfeito, porque e parece bizarro, porque a gente tá falando muito de ar, e aí a gente tá falando, peraí, mas você tá falando de terra, semente, mas você tá falando de chá, que é água, tá louca, tá viajando? Não, mas é muito interessante, porque assim, o que vale é a sua intenção, né? Tá tudo conectado aqui dentro. Então, se você intenciona aquele chá, você tem uma potencialidade também na sua mente. Mas agora, por exemplo, você tá sem foco porque você teve uma briga na noite passada com seu marido, por exemplo. E agora você precisa estudar, você tá sem foco. Cara, peraí, você tá falando de mente, óbvio, mas você tá falando de sentimento também. Né? Você tá falando de uma coisa que mexeu com o seu coração, que mexeu com as suas emoções e, consequentemente, mexeu na sua mente. A gente tem que parar de romantizar que a gente tem um coração que pensa, tá tudo na nossa cabeça, tá tudo no nosso cérebro, né? Então tem tudo a ver. E aí você tomando um chá, beleza, você ativa a força da água, que você tá limpando de uma certa forma, porque a água é extremamente extremamente útil para limpezas, né? Tanto que você faz banho de ervas e tal. E você tá ativando o poder da erva, por exemplo, hortelã, para sua mente. Então você tá ali no 2 em 1. Um, e aí você às vezes se cura de um processo que pode ter te trazido uma confusão mental, que foi uma briga que tem origem emocional, e você está trazendo foco ao mesmo tempo. Outra coisa, por exemplo, são as sementes, as raízes que você trouxe. Às vezes você está sem foco porque você não tem base, você
não tem estrutura, você tá boiando, você tá meio, não tô prestando atenção porque não tô com base, não tô com firmeza no que eu tô fazendo. E te falta isso, te falta essa ânsia de firmeza, de terra, né? Por exemplo, que é a semente. Então, beleza, você tá tomando, você tá, sei lá, comendo uma semente de girassol, você tá ativando a terra e você tá ativando a sua mente também. A gente trata dos elementos separados sempre para facilitar, mas a gente nunca pode esquecer que todos eles andam em conjunto, né, Lu? Sim, mesmo porque se você for ver, né, a mente é o início. O Sim. que a mente pensa é o que ela vai trazer de emoção e de sentimento. E é muito interessante, né, porque tem gente que não sabe o que é emoção, o que é sentimento. Então, vale até a pena a gente abrir um parênteses aqui e explicar. Uhum. Então, tá, eu pensei uma coisa, aquela coisa me gerou uma emoção, ou seja, foi uma sensação que foi trazida naquele momento. Mas, se a minha mente pensa constantemente na mesma coisa, aquela emoção vai enraizando e Exatamente. vira um sentimento, não Uhum. mais uma emoção, já é um sentimento. Então, o que é um sentimento? Emoção enraizada, Exato. que Exato. é muito mais difícil de ser limpa do que uma emoção básica. Exato. Ai, eu tô triste. Exato. Ok, eu tô triste, é uma emoção. Exato. Agora, eu estou com depressão é um sentimento que Exato. foi somado, agregado a várias emoções que trouxeram desconforto, mas tudo começou num pensamento. Sim. Ontem eu entreguei uma numerologia para um cliente e foi muito legal, que ele falou assim, ai, ele tem muito 3, e eu falei para ele, eu falei, você não pode nunca ficar triste. Uhum. Porque o 3 é um número muito fácil para depressão. Ele fala: não, Lu, eu faço assim. Às vezes eu acordo e falo assim: hoje eu vou ficar triste, mas é só hoje. Aí ele fica triste no hoje e amanhã ele já está ótimo. Isso é o quê? É um controle mental total. Sim. Porque subconscientemente ele sabe do peso que é uma tristeza nele. Exato. Ele sabe que uma tristeza hoje, somada a uma tristeza amanhã, somada numa tristeza depois de amanhã, ele tem grande tendência a ter depressão. Subconscientemente ele já sabe disso. Uhum. Então ele mesmo se policia, ele fala: não, não, só vou ficar triste hoje. Não, eu faço assim, só hoje. Ah, então tá bom. Então você tá só no hoje, então tá bom, entendeu? Mas Exatamente. é isso. Então essa é a diferença entre emoção e sentimento, que às vezes as pessoas confundem o que é um, o que é outro, né? Acende a luz, amor. Então, mais para esclarecer, fica a dica, o que é um, o que é outro. É, porque todo mundo acha que o coração ele é um indivíduozinho, que ele tem só ele tem os sentimentos, a cabeça que é a culpada. Não, tá tudo, porque o processo de se apaixonar é você afirmar várias vezes que você gosta daquela pessoa, né? O Sim, processo do amor é todo mental. Então, a partir do momento que você tá fazendo a intersecção dos elementos, você tá fazendo uma intersecção do que você sente também. Por exemplo, sim. você falou assim, por que que os sentimentos mais enraizados, por exemplo, a gente vai ver nas próximas aulas, né? Se não me engano, a próxima aula é sobre água. Mas a água, por exemplo, você tem muitos indícios de depressão, né? Em água, porque você fica remoendo um passado, etc. e É água tal. parada, né? Exato. Só que assim, por que que, por exemplo, está associado à água e não à mente? Espera aí, mas foi a mente que reforçou até chegar numa depressão. Mas quando você tem uma depressão, que é um pensamento extremamente enraizado, ou seja, você já extrapolou aquele 9, né, de uma maneira absurda, aquele 9 de espadas, então o que que você faz? Você não adianta mais soprar, passar um paninho, passar um espanador, né? Então, se você tá aquela criança que chega enlameada de brincar na rua, você não vai colocar ela pra passar um paninho, pra, tipo, um espanador, você vai colocar ela pra tomar um banho, né? Então, a água ela é muito mais isso, ela é muito mais intensa nesse sentido. Ela lava, ela leva, ela flui. O ar ele é um pouco mais rápido. Então, é um sentimento, por exemplo, de tristeza, perdão, uma emoção. é,
o campo do ar está muito mais nas emoções, é isso que eu quero dizer. O campo da água está muito mais nos sentimentos, porque é mais profundo, você tem profundidade. Você tem como Uhum. entrar numa coisa mais profunda. Já o ar não, porque muitas pessoas se confundem na hora, eu mesmo, né? Já me confundi, por exemplo, cara, não, beleza, o ar é na mente, mas a mente gera sentimentos, então por que que não é a água? Por isso, porque a água é muito mais profunda. A água Perdão, a água faz um trabalho muito mais profundo. O ar é um pouco mais passageiro. Então, se você tá, por exemplo, com uma emoção triste, por exemplo, você para, medita, coloca em ordem e a possibilidade de você evoluir esse pensamento é muito maior, né? Já a água não, a água é um trabalho mais elaborado. Sim, porque também a gente trabalha com as polaridades. Você Sim, nunca um pensamento não vem atrelado a uma emoção. exato. Todo pensamento gera uma emoção. Sim, E nós temos muita facilidade para gerar pensamentos nocivos e emoções nocivas. E uhum, muita dificuldade de trabalhar no oposto. exato, É muito mais fácil a gente fazer uma historinha dramática do que fazer uma historinha de conto de fadas, entendeu? exato. Então, toda emoção, todo pensamento que você tem, te gera uma emoção, Sim, boa ou ruim. Por isso que tem aquela frase, né? Orai e vigiai. exato. Na verdade, é bem isso. Eu acho que é até o contrário a frase, é vigiai e E orai. orai. Você vigia, depois você vigia, deu errado, então agora você reza. Sempre reza. Entendeu? E na verdade não é rezar, mas Sim, é distrai a sua mente. sim, Orar, eu vejo assim, é você substituir por um pensamento nobre. exato. Entendeu? Para quê? Para que aquela emoção que foi gerada não te acometa amanhã de uma doença ou de repente não gere um sentimento nocivo, que Exato. vai ser tirado de uma maneira muito mais intensa. É que nem eu falo lá no espaço, né? Eu tenho, quando as pessoas vão fazer tratamento, eu entrego um papelzinho que eu escrevo uma cartinha e eu falo: não espere que a viagem seja tranquila, Uhum. mas seja grato pelo movimento, Exato. porque nós somos como uma cebola, a gente vai depositando camadas. Nós temos uma facilidade muito grande em agregar camadas, Sim. mas nós temos uma dificuldade imensa em tirar estas camadas, então é muito gradual. Uma Sim. situação de autoconhecimento demanda tempo, paciência, dedicação e volto a falar, não espere que a jornada seja tranquila. É o trabalho de Ela não psicologia. é. O trabalho de psicologia é isso, né? Você não tem um trabalho de psicólogo para criar camadas. Não, peraí, vamos esconder essa tristeza. É justamente para você descamar e você chegar na Sim, raiz do problema, chegar né? exatamente na raiz, que é o quê? É aquilo que está enraizado, é aquele sentimento que está ali, incrustado dentro do teu DNA, Exato, que exatamente. você tem que ir lá para poder fazer todo o trabalho, que muitas vezes, por mais terapia que você faça, chega uma hora que você fala, não, então agora já esgotamos todas as possibilidades, então agora vamos para uma hipnose, porque só com hipnose, porque às vezes a É, pessoa até bloqueia aquilo. É uma exato, coisa que traz tanto mal que a pessoa não quer nem ver. exato. Então ela prefere não ver, e só mesmo com uma hipnose para aquilo subir à tona, entendeu? Sim, e por isso da importância da intersecção dos elementos, inclusive também as pessoas têm um pouco de preconceito com a terapia holística, ela deve ser concomitante à terapia psicológica, porque você precisa de estrutura da terra para você aguentar o tranco, né? De todo um Sim. processo. Você precisa movimentar, você não pode deixar o ar parado naquelas ideias de camadas e camadas que você fez. Você precisa se lavar das coisas ruins e deixar coisas boas fluírem dentro de você com a água. E você precisa transformar, você precisa energizar, você precisa transmutar com o fogo, né? Tudo isso para o seu espírito ficar bem. É aquilo que a gente viu lá no começo na alquimia. Todo mundo buscava ser o quê? Ouro. Os alquimistas acreditavam que evoluía até chegar num ouro, né? Que é o círculo com o ponto dentro, que é o que a gente está buscando fazer, que é a jornada do louco. Então, todos os elementos estão concomitantes. A gente separa para ficar mais fácil, para não ser uma aula de 4, 5 horas. Mas todos eles estão juntos. E é até o que eu falo, por exemplo, também dos cristais, né? Que eu até trouxe uns aqui para mostrar.
Então, por exemplo, a energia dos cristais é extremamente renovadora. Extremamente renovadora, porque você está ali ativando os seus chakras, inclusive eles, a mente, a psique, etc. Mas você está tendo uma firmeza, você está tendo para quem jogar, né, aquela determinada energia. E aquela energia tem como jogar para você, é como se fosse um mini indivíduo, digamos assim, né? Então, os cristais que eu trouxe aqui, o primeiro deles é o citrino, que eu amo de paixão. Ele está super relacionado com o plexo solar, mas ao mesmo tempo ele é um cristal que traz extremamente a força da criação, da criatividade, poder da mente, ou seja, fazer acontecer. Então você tá lá meio perdido, o citrino vai, vamos fazer, vamos, bora. Vai, ele é tipo uma pulguinha, assim, pulante, assim, é muito engraçado. E às vezes eu até coloco dentro do meu chá dentro, pra ter aquilo lá bem forte dentro de mim. Então, apesar de ser uma pedra do plexo solar, é extremamente relevante para a mente, por conta dessa criatividade, desse poder de iniciativa. O que você acha? Não, eu acho ótimo, interessante, porque a cor do chakra solar é amarelo. Exato. Que é a autorrealização, é quem eu sou, o meu sol, como eu me mostro, como é que eu emano a minha energia. É exatamente na cor amarela do plexo solar. Exato. E a cor do ar é a cor amarela. Por isso Sim. que eu trouxe, né? Assim, na magia, tal, pode ser laranja também, mas geralmente é retratado como amarelo. Então a gente está falando de uma pedra que traz esse amarelo e o plexo solar, querendo ou não, ele tem tudo a ver com o que a gente está falando, porque Sim. a autorrealização, eu saber quem eu sou, também é um processo mental. Né? A gente precisa saber, que é muito bem estruturado na nossa cabeça, quem a gente é, para não vir qualquer situação ou qualquer pessoa e quebrar. Se você está vendo uma pessoa, um comentário, alguma coisa externa, e esse comentário, essa coisa externa já te quebra, é porque você não sabe quem você é. Né? Porque quando você tem certeza quem você é, como que uma pessoa vai lá e vai quebrar? Não tem como, né? Então, por isso que o citrino é extremamente fundamental no trabalho do ar. Sim, e também é aquilo, né? Porque se você for ver o eu sou, quer dizer, esse eu sou é o meu sol. Exato. Então, as minhas ideias, por mais que tenha gente no mundo, ninguém pensa igual a ninguém. Cada Exato. um é um. Entendeu? Então, é como você defende as suas ideias. Exato. Então, é muito legal, de repente, uma pedra dessa para uma pessoa que tem pouco ar, que é mais submissa, que Sim. não tem a referência de quem ela é, Sim. que vai pela opinião do outro, porque não tem a própria opinião, ou Uhum. que de repente se esconde atrás do outro, aquela pessoa de bastidores que fala para o outro que ele gostaria de falar, mas não tem coragem, então ele manda terceiros falar, entendeu? Sim, exatamente. Isso tem muita ligação com o plexo solar no Reiki. Exato. Exatamente. Ah, e por isso que eu trouxe, inclusive. A segunda pedra é o quartzo azul, né? Que eu tenho aqui dois exemplos. Pode ser um mais escurinho, um mais claro, não tem problema. Ambos são muito interessantes. E ele vai trabalhar muito a sua lógica, né? Vai trabalhar muito esse equilíbrio de começo, meio e fim. Por isso que fala que é da expressão do laríngeo, né? Porque você tem começo, meio e fim. Você tem um argumento tão embasado, tão lógico, que você não tem como fragmentar, você não tem como quebrar ele. Então você fala com uma comunicação clara, precisa, sem rodeios. Então eu adoro numa comunicação, numa reunião, numa live. O meu marido também, eu falo para ele, ó, você vai entrar em reunião, pega um quartzo azul aqui para você se expressar do começo ao fim de forma clara, precisa e sem isso que eu te falei, você é muito o 8, né? O 8 de espada, você vai e vai rolar uma sabatina, mas você tá tranquilo porque você tá conciso e certo das suas ideias. Então, o quartzo azul é uma ótima pedida. No laríngeo também é a cor azul, né? Uhum. Mas é mais assim, azul claro no laríngeo e azul escuro no frontal.
Mas o Uhum. que você mostrou era mais clarinho, né? É, tem o tanto claro quanto escuro, porque assim, na Eu verdade, também acho que os dois acabam andando é, juntos, né? O que você pensa é o que você fala. Então, você equaliza o mental para equalizar o laríngeo. Então, dá na mesma, né? sim. É, então, como eu acabei estudando, por isso que eu te perguntei, eu ia até tirar, mas acho que vale a pena falar, porque eu também tô aprendendo, né, gente? Então, assim, como eu tava achando que o frontal era ametista, eu trouxe a ametista também, mas aí você falou que era o coronário, Coronário. porque o coronário, pelo que eu tinha visto, eu provavelmente estava errado, que era, podia ser branco ou transparente, tanto que usam a pedra cristal, né, o quartzo transparente, usam aqui. Mas aí há controvérsias ou tá errado? O que que é, Lu? Me esclarece. Não, eu acho assim, eu acho que nada é muito inflexível. Eu acho que tem lugar para tudo. Se você for pegar o transparente, transparente é a lucidez, é a Uhum. fluidez, Sim. é a comunicação. O violeta, ele no reiki a gente trabalha com o violeta. Assim como de repente eu posso fazer uma meditação e me imaginar sentada num tapete violeta. Eu necessariamente não preciso estar com violeta no Sim, coronário. sim. Eu posso estar sentada no violeta, eu posso de repente imaginar a violeta entrando na minha mão e me limpando, eu Uhum. posso fazer uma bola de violeta aqui e eu mesmo me limpar. Quer dizer, não tem muito Sim. a, a, o certo ou o errado. Eu acho que tem lugar para todas as ideias, todas elas Uhum. são muito bem-vindas, mesmo porque eu acho que cada um sabe o que é melhor para si. Sim. Mas no reiki a gente faz o violeta no coronário. Ah, entendi. É, porque a ametista, ela traz muito poder psíquico, né? Então tá relacionada àquele negócio que a gente falou, a mente além do racional. Então, numa meditação, ela te ajuda muito nessa transcendência. Então, peraí, tô precisando de conexão com o meu eu superior, tô precisando de conexão comigo mesma, tô precisando dessa conexão que vai além mente, que é mental, mas é além do racional. Você usa muito, né? Aqui você tem uma drusa de ametista e aqui você tem uma ametista rolada, né? As duas são muito válidas. É, Mas a ametista, ela é sensacional. Assim, eu sempre usei, principalmente para essa questão psíquica, né? O que que você acha? não, então, por quê? Porque o violeta, o que que ele faz? Ele atinge direto a pineal, entendeu? Hum, Ele vai mais na pineal. Porque se você for ver, a pineal, ela pode ter uma grande quantidade de material de calcário em volta dela. uhum, Então, essa cor, ela consegue fragmentar este calcário, uhum. entendeu? E te abre uma clarividência, te abre Isso. algo maior, entendeu? Mas isso, se você for colocar, a pineal está onde? Exatamente entre, se você marcar o centro da cabeça, o centro do frontal, estabelece uma reta entre eles, vai te dar um ponto. Ali está a sua pineal. Então, o azul escuro atinge e o violeta atinge também pelo coronário. Entendi. Dá só uma Entendeu? esclarecida para o pessoal mais leigo sobre a pineal, Lu. A pineal é a glândula que, na verdade, dizem que é a morada da alma. Uhum, É aí que está a sua alma. Você ativando a pineal, você consegue ter projeções do passado, você consegue ver movimentos que foram feitos, você consegue ter acesso a vidas passadas, acesso aos seus mentores, você abre o que está ao nosso redor, mas que a gente não vê. entendi. Entendeu? Então você entende exatamente que movimento que você tem que fazer nessa vida, Uhum, entendeu? Isso através do quê? Acessando a pineal. Então você pode acessar a sua pineal tentando projeção astral. uhum. Ou você pode, mas adianta só eu ficar na luz, ficar no azul escuro e no violeta? Não. Você tem que deixar de comer carne, você tem que mudar padrão de pensamento, você tem que mudar padrão de conduta. Não é assim, pronto, agora estou pronta para fazer. Não.
Não, Qualquer exatamente. conquistas, qualquer conquista que nós tivermos em termos de, eu consigo, fazer projeção astral, eu consigo telepatia, eu tenho clarividência, eu tenho uma mediunidade de sensações, Uhum. o que é isso? É uma conquista tua. Sim. Tem gente que fala, ai, que delícia, você tem isso, ai, como é que você fez? É. Compra onde? Não, Ah. filha, você não está entendendo. É conquista. É conquista. É fácil? Não. Eu trabalho há, mais de 30 anos com terapia holística. Uhum. E estou num processo doido de autoconhecimento, agora surtada, enlouquecida. Então, não é porque a gente, conquistou tudo. Não, eu também estou na Terra, eu também estou nos meus processos. Exato. Entendeu? Então, todos nós estamos nos nossos processos, mas todo mundo tem acesso a isso. Uhum. Não é por falar assim, que nem você pegar, de repente, uma Mônica Medeiros, um Wagner Borges, você olha e fala, nossa, o cara tem o dom. Exato. Foi dom. Conquistou aquilo. Ele conquistou através de postura mental, postura emocional, postura social, alimentação, conduta. É um leque. Exato. É um leque de situações que precisam estar agregadas. Mas, Exato. por exemplo, o indiano, ele esfrega no terceiro olho o açafrão da terra, Uhum. porque dizem que o açafrão ele consegue desfragmentar a linha de calcário da pineal, entendeu? Uhum. Ele consegue purificar a pineal e acessar. É, Mas deve ser por isso, porque se você for ver falando por cor mesmo, se você pega um violeta, você adiciona azul, na verdade você tem um roxo, né? Você tem um roxo mais escuro. E aí você tem a ametista trabalhando nisso. Então, digamos, é o seu poder psíquico para alcançar uma ascender, elevação, né? Para você ascender alcançar, espiritualmente. exato. Você ter contato com o seu superior, você ter contato com até mesmo com vidas passadas, por que não? Então, eu acho que esse é o grande poder da ametista e o grande mistério também. Ela é uma pedra extremamente misteriosa, né? E ela é sensacional, assim, para mesa, quando eu monto minha mesa para dar alguma consulta, ela tá do meu lado. Quando eu vou fazer algum tipo de apresentação, principalmente voltada ao mundo espiritual, ela tá do meu lado. Uma para não falar besteira, ela dá uma controlada para eu não soltar nada errado, e outra para ela justamente fazer essa ponte entre eu e o mundo espiritual. É maravilhoso, assim, eu super recomendo. Acho que a ametista deveria, no mundo holístico, quem trabalha, quem estuda, quem gosta, eu acho que é a primeira pedra para se comprar. Porque que acontece? A ametista, a cor, né, a cor violeta, ela limpa o desnecessário, o que está à tua volta e não agrega, Exatamente. entendeu? Então ela purifica o ambiente, ela purifica a tua energia. A Uhum. partir da hora que ela purifica a tua energia, ela te torna mais suscetível, ela te torna mais refinado. Você tem uma leveza muito maior e uma sutileza muito maior, até É, mesmo para de repente abrir a tua intuição, sim, para exatamente. se conectar com os grandes mestres, entendeu? Uhum. Não adianta, ninguém consegue se conectar com os mestres impregnado de um dia totalmente atordoado. Exato, Você tem que exatamente. primeiro fazer essa limpeza energética. Uhum. Então, a cor violeta, ela faz isso. Como ela transmuta, é como se fosse um banho energético, Isso, que exatamente. você se purifica para se tornar mais receptivo àquilo que está vindo ao seu encontro. Exato. E aí, se você for observar, agora não sei se vai ser muita viagem, mas o roxo, né? Falando mais praticamente, o roxo ele é o quê? Vermelho e. Vermelho? Vixe, eu buguei. Vermelho e azul. Vermelho e azul. Então você tem o quê?
a sua psique, o seu mental, ligado ao seu ancestral, lá embaixo, né? Porque o primeiro chakra é o vermelho. Então, você tem a junção disso que forma um violeta, que tudo limpa, que tudo transmuta, que conecta, que faz tudo. Porque você tem digamos, meio que a junção, né? Das extremidades, digamos assim. Exato, mas então, agora vamos continuando nesse delírio. Se você pegar o vermelho, cor quente, o azul, cor fria, entramos na temperança. Uhum. Total. Exatamente. De equilíbrio, de Yin pensar e antes de yang, fazer. Exato. entendeu? Então é bem isso, é a hora que você se equilibra. Então é uma pedra assim que tem este poder de reequilibrar físico, mental, emocional e espiritual. Exato, exatamente. Assim Então, essa como cor, o citrino, eu já estudei que o citrino é o mago em forma de pedra. É o vamos, vai, faz, você tem tudo. Não, se você não tem também, faz. Faz que é melhor feito do que bem feito. Vai, bora. Citrino é extremamente isso. O plexo solar é extremamente isso, né? Quando tá com sim, o sim. solar energizado, você vai que vai, né? E é a cor do mago, né? Exato, É a cor do ar. É a cor exatamente. do ar, é a cor amarela é a cor do ar, né? Exato. Então, é basicamente isso sobre o ar. Espero que todos tenham gostado. Na próxima live, então, a gente vai vir com o elemento água. Lembrando que essa é a jornada dos elementos. A gente vai conhecer aqui cada elemento. A gente vai conversar de diversas perspectivas: budista, bruxaria, xamanismo e nenhum consenso, né? A gente não está aqui para dizer verdades, ou para bater martelos, ou para ter consensos, mas é justamente para ajudar, né? Porque tudo está entrelaçado, tudo está interligado por uma grande natureza que é fenomenal. Então, assim, para a gente justamente sentar, poder refletir e poder colocar tudo isso à tona, né, Lu? Sim, e também assim, eu acho que quanto mais material nós tivermos de acesso, mais fácil fica de você saber qual é a sua linha. Falar, nossa, eu gostei disso, vou usar isso. Exato. Isso aqui eu acho que não tem muito a ver. Então, o que acontece? Existe a possibilidade de cada um montar o seu próprio arsenal Isso. do bem, Exato. entendeu? Porque eu acho que tudo está ligado e interligado. Uma Exato. coisa está conectada à outra. Então, a partir da hora que eu tenho várias situações, várias pedras, várias cores, que nem eu estava te comentando, a cor violeta. Já que você vai se dispor a fazer meditação, fica a dica. Imagine um tapete violeta embaixo de você Uhum. e jogue para a terra tudo aquilo, entendeu? Então, são coisas que nós estamos falando que tendem a agregar valores Sim. e cada um conseguir fazer o seu melhor caminho, porque a Uhum. jornada ela é individual. Exato. Cada um trilha a sua jornada, Uhum. mas você pode ter as ferramentas que tornam essa trajetória mais fácil. Exato, porque a jornada, Legal. a jornada dos elementos nada mais é que uma jornada em nós mesmos, né? Sim, Nós somos todos os elementos guiados pelo quinto, que é o espírito. Então, a jornada dos elementos, na verdade, quando você para observar, é uma jornada em cada um. E é basicamente isso. Quer falar mais alguma coisa, Lu? não, é bem isso mesmo. Eu só queria falar assim, se observe. Uhum. Já que nós estamos no elemento ar, observe como é que está sendo a sua respiração. Exato. Ah, uma dica só que eu queria dar. Hum. Normalmente as pessoas respiram pelo pulmão, pela parte de Exato. cima, né, por aqui. Mas se você for ver o abdômen, tá? Se nós formos traçar um triângulo, seria isso aqui. Exato. Aqui está o pulmão, aqui está o abdômen. Então, sempre que possível, ponha foco na região abdominal. Respire com o abdômen, porque você vai ter um grau muito maior de oxigenação. Sim. Muito mais do que uma respiração curta, torácica, Sim, entendeu? sim. As pessoas normalmente respiram pelo tórax, e é muito interessante porque na época da odonto, né, quando eu atendia, dependendo do que eu estava fazendo, eu respirava pelo abdômen porque por aqui me atrapalhava a mão. Sim. Então, você começa a colocar foco, e é muito interessante porque aumenta muito a tua oxigenação se você aprender a respirar com o abdômen e não com o tórax. Sim. Fica a dica.
Perfeito, fica a dica. Uma dica também é o orar e vigiar. Vamos ter, então, foco nos nossos pensamentos, ver o que que a gente Vigiar está. e orar, né? Vigiar e orar, exato, o contrário. Então, vamos pensar em todos os movimentos que a nossa mente pode fazer: a espada em riste, a espada descansando, a espada cravada, verdades absolutas. Porque as verdades absolutas não adianta você insistir contra elas, elas são absolutas, o céu não é rosa, o céu é azul. Então, é aquele negócio, é um ditado que a Lu fala, né? Então, é melhor ter paz do que estar certo. Então é melhor É, é. 1000 vezes ter um pensamento Você, leve. você quer ser feliz ou ter razão, né? Exato, exatamente. Então Vai ser feliz. é melhor ser feliz, é melhor deixar os pensamentos leves, os pensamentos organizados, do que querer teimar, do que querer ir contra, nadar contra a maré, do que querer antecipar uma coisa que não vai vir agora, ou focar em coisas que já passaram. Então, é aquilo, né? Vigiar e orar, né, Lu? Vigia o que você pensa, depois você reza. Depois você reza. Não deu certo? Vamos rezar. Vamos rezar. Então é isso. Um beijo e até o próximo episódio. Beijo, gente. Tchau. Espero que vocês gostem. Beijinho. Tchau, tchau.